Por que que alguns escritórios trabalham menos e crescem mais? Esse é o nosso papo de hoje. Eu tenho certeza que você já olhou para algum escritório de arquitetura e pensou: meu Deus, como que eles conseguem dar conta de tudo isso? Mais projetos, mais clientes, mais equipe e, ao mesmo tempo, parece que existe menos correria do que o seu escritório aí, talvez seja um pouco menor. Enquanto isso, tem escritório que está trabalhando até tarde, resolvendo problema o dia inteiro, apagando incêndio toda semana e sente que não consegue sair do lugar. E a verdade é que, na maioria das vezes, isso não tem nada a ver com produtividade, não tem nada a ver com trabalhar mais horas. E muitas vezes também não tem nada a ver com ter mais experiência. Tem muito a ver com a estrutura interna desse escritório. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o que realmente faz alguns escritórios de arquitetura conseguirem crescer sem que a rotina ela fique cada vez mais pesada. E é importante a gente entender e não confundir que crescimento é igual a volume. Então, crescimento não são só mais projetos, mais clientes, mais orçamentos. Crescimento de verdade acontece quando o escritório ele consegue absorver mais demanda sem aumentar o caos. Por quê? Se toda vez que entra um projeto novo, os outros projetos sofrem, o escritório ele não cresceu, ele tá só mais cheio. E não é isso que a gente quer. A gente quer sustentabilidade dentro do nosso escritório. E escritórios que crescem, eles tomam menos decisões repetidas. Uma coisa é o escritório passar o dia inteiro decidindo as mesmas coisas. Então, onde salvar o arquivo, como apresentar o projeto, quem faz determinada etapa, qual que é o próximo passo. Quando essas decisões, elas não são definidas, não são padronizadas, elas voltam à tona todos os dias. E são decisões que consomem uma quantidade absurda de energia. Que a gente não quer isso, a gente quer nossa energia voltada para a criação de projetos e para a criatividade. Então, quando a gente está nesse modo automático, funcionando com eu lembro disso, eu vejo isso, eu acho que estava naquela pasta, com certeza uma hora essa bomba vai estourar dentro do escritório. Porque quando os projetos aumentam, quanto mais demanda a gente tem, a nossa memória ela passa a ser insuficiente. Porque não dá para a gente lembrar de tudo. Por isso que os escritórios mais estruturados, os escritórios que estão aí parecendo que estão super crescidos e tudo mais, tranquilos, eles têm um sistema. E um sistema, ele vai fazer você acompanhar não só os projetos, mas também os cronogramas, as suas pendências, as responsabilidades. A diferença de um escritório que hoje parece estar tranquilo é que ele não espera o caos acontecer para se organizar. Ele não fala, por exemplo, quando eu tiver mais projetos eu organizo. Normalmente acontece ao contrário. É a mentalidade de que você precisa organizar antes para conseguir sustentar mais projetos. Porque quando você visualiza que a tua operação ela já está sobrecarregada, qualquer mudança ela fica muito mais difícil. E a gente tem a mania de achar que só contratando alguém vai resolver a situação. Mas às vezes contratar alguém vai mais dificultar. Então é importante olhar para esse interior. Eu sempre falo, colocar a sandalinha da humildade e entender realmente qual que é a fase do teu escritório e por que que ele não está crescendo. Se é algo que ainda depende de você ou se é algo que realmente está dentro dessa estrutura interna. E a ideia é que quanto mais o escritório cresça, menos ele dependa de você. Porque depender todas as situações em uma pessoa só ou em duas que seja, não faz o seu negócio escalar. E esse crescimento, ele precisa ser sustentável. Então é diferente a gente falar que um mês ele foi corrido e que o escritório ele tá corrido. Uma coisa é a gente passar por uma fase, outra coisa é ter um modelo de operação desorganizado. E quando a gente tem esse modelo de operação desorganizado, a gente não consegue crescer de uma forma sustentável. A gente nada, 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 nada e não chega a lugar nenhum. E aí entra a frustração de olhar para outros escritórios, para outros profissionais que parecem que estão com o escritório super fluindo e a gente aqui nadando para morrer na praia. No fim, os escritórios que crescem mais não são necessariamente os que trabalham mais. Muitas vezes são os que conseguiram criar esse modelo de operação mais claro, estruturado
e com mais previsibilidade. O crescimento sustentável, ele não acontece quando você trabalha até mais tarde, de madrugada ou final de semana. Ele acontece quando o escritório consegue funcionar melhor, de uma forma mais fluida, e é exatamente isso que a gente faz aqui na Adobe. A gente ajuda arquitetos a construírem isso, esse modelo de operação. E se você sente que o seu escritório ele cresceu, mas que a rotina continua pesada, que você não está conseguindo absorver ou até chegar no nível que você quer, o próximo passo não é buscar mais demanda, mas sim estruturar melhor o que você já tem.